E aí, turma, beleza? Vamos lá falar um pouquinho sobre os répteis, né? Terceira classe do filo dos cordados. Alguns exemplos de animais que pertencem a essa classe, a gente tem aí jacaré, crocodilo, tartaruga, lagarto, né? Dinossauro, jabuti, entre outros, né? Então, quem são eles? Tan, 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 tan. Falamos aqui alguns exemplos. Bom, a palavra réptil, né, vem do sentido de animais que se rastejam, né? Então, cobra é um exemplo clássico de répteis. O ponto evolutivo principal aqui é a conquista do ambiente terrestre. A gente viu que nos anfíbios, né, é muito importante vocês terem assistido os anfíbios antes da classe dos répteis, porque a gente vai ficar comparando, né? Então, lá nos anfíbios, eles são considerados animais em transição, porque eles estão em transição do ambiente aquático para o terrestre. E aqui nos répteis, a gente já tem a conquista do ambiente terrestre, isso porque os répteis têm a pele queratinizada, que protege contra a perda de água para o ambiente, diferente dos anfíbios, que tinha lá a pele lisa, né, bastante úmida, com a produção de muco por glândulas. O ovo desses animais, né, na reprodução vai apresentar casca, que também é uma outra característica que permite com que eles consigam reproduzir no ambiente terrestre. São animais psilotérmicos, a gente discutiu um pouco disso no vídeo anterior dos anfíbios, mas também nós temos alguns animais que são ectotérmicos, ou seja, eles vão conseguir ganhar energia por meios externos, como por exemplo pedras aquecidas que são usadas nas iguanas de quem cuida em casa, em terrário e tudo mais. Tá? Então, o ponto principal evolutivo aqui é a conquista do ambiente terrestre. É ter a pele queratinizada e apresentar o ovo com casca, beleza? Aspectos fisiológicos. Então, os anfíbios, eles vão apresentar sistema digestório completo, ok? Sistema respiratório pulmonar, tá? A gente não vai ter aqui fase larval branquial, nada disso, é totalmente pulmonar. Sistema circulatório, circulação de sangue. O sangue vai circular por vasos sanguíneos, veias e artérias, por isso é uma circulação fechada. Dupla porque vai passar 2 vezes no coração. E é incompleta porque vai acontecer mistura de sangue. É muito parecida com a dos anfíbios, a gente vai ver no último slide a circulação, tá? Uma coisa que vai mudar aí é que a quantidade de cavidades, né? Os répteis apresentam 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A gente vai ver numa imagem a seguir. A reprodução são dioicos, sexos separados, né? Então, temos macho e fêmea. A fecundação vai ser interna, desenvolvimento é direto, não vai passar por metamorfose. E, de novo, a presença do ovo com casca. Classes, nós temos 3 classes aqui, né? Os crocodilianos, que vai compreender os crocodilos e jacarés, porque eles têm placas dérmicas na pele, tá bom? Quelônios, vai entrar aí as tartarugas, cácados, jabutis, porque não tem dentes, né? E a gente tem a presença de um bico córneo. Não sei se vai dar para ver aqui na imagem da tartaruga aqui. E a presença de plastrão. Plastrão, né, se encontra na parte ventral, além da carapaça, né, que a tartaruga tem. Mas plastrão são umas placas que eles apresentam na parte ventral. Os escamados, né, vai entrar nesse grupo os lagartos, camaleões e iguanas, né? Apresentam bastante escamas na sua pele. Então, a gente tem aí essas 3 classes. Sobre as serpentes mais peçonhentas do Brasil, a gente tem em primeiro lugar a coral verdadeira, a cascavel em segundo, terceira a surucucu e a quarta a jararaca. Tá? Então, aqui são as 4 serpentes mais peçonhentas que a gente tem aqui no Brasil. Bom, como diferenciar uma cobra peçonhenta de uma não peçonhenta, né? A gente tem aqui algumas características principais. Então, primeiro, o formato da cabeça. As cobras peçonhentas, né? Elas apresentam a cabeça mais triangular comparada com a não peçonhenta, que é mais alongada, mais arredondada. A pupila do olho, né, ela tem um formato vertical, parecida lá com a do gato. Já a pupila das não peçonhentas é arredondada. As peçonhentas, elas apresentam na sua pele escamas mais ásperas, enquanto
as não peçonhentas apresentam escamas mais lisas, tá? E outra coisa também que é importante é os dentes inoculadores, né? Então, as peçonhentas, elas vão apresentar esses dentes aqui, parece canino, né? Que são mais afiados para inocular o veneno. Peçonhenta não quer dizer que tem veneno, mas sim consegue expelir, né? Liberar esse veneno na picada. No caso, as não peçonhentas, elas podem até apresentar veneno, mas elas não conseguem, né, liberar esse veneno com toxinas. Elas não vão apresentar os dentes inoculadores. Também tem a faceta loreal, não vai dar para ver aqui, mas é uma aberturinha, parece uma narina que tem na face da cobra, que tem como objetivo conseguir sentir o calor, né, da presa por perto para poder conseguir dar o bote. Exemplos de cobra não peçonhenta, a gente tem a jiboia e a sucuri, tá? Picadas, né? Alguns falam picadas, outros mordidas de cobra, mas enfim. Então, o veneno liberado por uma cobra na picada, ele apresenta muitas substâncias tóxicas, né? E esse veneno, essas substâncias tóxicas nada mais são do que proteínas enzimáticas, que elas vão ter diversas reações no nosso corpo. Cada espécie de cobra vai liberar um tipo de proteína enzimática diferente. Então, é muito importante, se uma pessoa fosse mordida por uma cobra, ela tentar identificar mais ou menos qual cobra que picou ela. Essas substâncias tóxicas, né, que eu disse que são proteínas enzimáticas, quando elas caem na nossa corrente sanguínea, elas podem catalisar, né, degradar nossos tecidos de uma forma muito rápida, atingir a nossa musculatura e nervos, causando paralisia muscular. Ela pode atingir os nossos vasos, né, atuando aí nas hemorragias, atua também na contração do coração, podendo também dar uma parada cardíaca. Então, na hora que ela inocula esse veneno, quando cai na corrente sanguínea, a gente não tem tempo de preparar anticorpos para neutralizar a ação dessas proteínas enzimáticas que estão no veneno. Então, um dos meios curativos, né? Não tem como prevenir, mas seria meios curativos, é o soro antiofídico, né? Que ele já tem anticorpos prontos, que vai neutralizar o efeito do veneno, né? Porém, não gera célula de memória, então não vai ser o mesmo caso de você tomar uma vacina que é preventiva. A gente teve aula de soro e vacina no ano passado, vocês devem lembrar um pouquinho, né? A diferença de soro e vacina, que soro vai ser curativo e vacina preventivo. O soro vai ter anticorpos prontos para poder neutralizar a ação de alguma, nesse caso aqui, de uma substância tóxica, né? Que é um antígeno de um corpo estranho no nosso corpo que tem essas ações aí maléficas. Então, aqui a gente tem algumas fotos bizarras de picada de cobra. Bom, agora aqui a circulação dos répteis, né? Pra gente finalizar a aula. Eu coloquei aqui, ó, vou tentar fazer igual a gente fez lá no vídeo dos anfíbios. Então, aqui, ó, o coração é tetracavitário. Podem ver, ó, lado direito é aqui, tá bom? O lado esquerdo é esse. Então, aqui, ó, direito, lado esquerdo. Tetracavitário porque a gente tem essa cavidade chamada átrio e ventrículo. Aqui do lado esquerdo, átrio e ventrículo. Então, o coração, que é toda essa parte aqui, ó, ele vai apresentar essas 4 cavidades, por isso, tetracavitário, tá? Bom, então vamos lá ver mais ou menos como acontece a circulação de sangue nos répteis. Uma coisa importante, né, é que aqui, se vocês verem, tem uma barrinha em preto, tá? Que a gente chama de septo, que faz uma divisão das câmeras entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Só que esse septo, ele não faz uma divisão total dos ventrículos. Divide parcialmente os dois ventrículos, eles ainda se comunicam um pouco, tá? Nos mamíferos, a gente tem
a divisão exata. Então, é mais ou menos assim, ó, tá? Átrio, átrio, ventrículo, ventrículo. Então, o lado direito não se comunica com o lado esquerdo, no caso dos direito e esquerdo, tá? Átrio, átrio, ventrículo, ventrículo. Então, nos mamíferos, né, gente, o lado direito não se comunica com o lado esquerdo. Então, a gente não mistura o sangue. De um lado aqui, ó, passa um tipo de sangue e do outro lado passa outro tipo de sangue. No caso dos répteis, né, esse septo, ele permite aí a separação parcial dos ventrículos, mas não é total. Diferente dos anfíbios, que tinha lá, não tinha separação, né, apesar porque só tinha um ventrículo, então acontecia a mistura total ali do sangue. Então, ó, o sangue aqui, ó, vamos lá. Aqui é a veia cava, em azul. Deixa eu colocar esse tempo pra cá. Aqui é a veia cava em azul. E aqui vai circular sangue rico em CO2. Nossa, CO2 ficou feio. CO2, tá? Então, aqui, ó, nessa parte em azul, tá vindo dos capilares sistêmicos, que são os capilares do nosso corpo. Eu não sei porque isso fica aparecendo toda hora, né? Mas enfim. E a gente vai ter aqui a passagem, então, de sangue venoso. Aqui a gente tem os capilares, né, que são os tecidos mais finos, os capilares pulmonares. Então, aqui do pulmão, através lá das narinas, a gente tem a entrada de oxigênio. Esse oxigênio se mistura com o sangue e ele vai entrar aqui pelas veias pulmonares. Então, aqui, ó, veia pulmonar, tá? Vai entrar pela veia pulmonar e aqui vai chegar sangue arterial do lado esquerdo. Então, desse lado aqui a gente tem sangue arterial, que é rico em O2, vindo lá do pulmão, e desse lado aqui a gente tem sangue venoso, rico em CO2, que tá vindo dos capilares sistêmicos, que é o corpo, tá? Então, ó, pode ver, do lado direito a gente tem um tipo de sangue, do lado esquerdo a gente tem outro. Só que, quando chega aqui nas cavidades do ventrículo, a gente tem uma leve mistura. Não é igual dos anfíbios, mas ainda tem uma leve mistura. Aí, esse sangue misturado, ele vai caminhar aqui, ó, pela artéria pulmonar, que é essa em azul, que eu fiz a seta. E aí, o pulmão vai pegar o oxigênio e distribuir para as células e vai mandar embora o CO2. Tá certo? Enquanto, né, aqui também, ó, na artéria aorta, que é essa aqui em vermelho, a artéria aorta, ela vai também distribuir esse sangue misturado, tendo que as células vai pegar lá o oxigênio para respiração celular e vai liberar CO2 como resultado do metabolismo, fechando o ciclo e a gente vindo aqui de novo, ó, do corpo para o coração. Vou pegar essa borracha aqui e vou apagar. Um pouco difícil assim, né? Mas espero que tenha ficado um pouco claro. Então, ó, lado direito, lado esquerdo. O que a gente tem que frisar? Que lado direito vai passar sangue rico em CO2, lado esquerdo, sangue rico em O2, que tá vindo do pulmão. E o sangue rico em CO2 tá vindo do corpo. Aqui a gente vai ter uma mistura levemente do sangue. Aqui, esse sangue misturado, o pulmão vai pegar o O2, vai mandar para as células e vai liberar CO2. E esse sangue misturado vai caminhar pela artéria aorta e as células vão capturar o oxigênio, né? E vai liberar o CO2 aqui para o corpo, retornando o ciclo de sangue venoso, tá? Então, esse aqui é mais ou menos a circulação dos répteis. Então, vamos voltar lá para os slides, para a gente ver aqui o que eu escrevi do lado. Tetracavitário, circulação incompleta, porque tem a mistura de sangue em menor quantidade do que os anfíbios mais têm, né? Devido ao septo lá que faz a divisão. E é uma circulação fechada e dupla também, tá bom? Então, é isso, pessoal.